Olá, e a pedido aí de alguns gestores municipais, hoje eu vou falar sobre plano de ação. Eu andei estudando bastante sobre o assunto, entrei lá na plataforma Mais Brasil para ver como que funciona o cadastro, assisti algumas lives aí de alguns secretários municipais de cultura e tudo que eu pude aí entender e concluir que esse momento do plano de ação é um momento, inclusive, que eu gosto muito, que é a parte do planejamento, mas cabe muito ao gestor municipal, secretário de cultura, o diretor do departamento de cultura, então, fazer esse plano, pensar, né? Esse é um momento aí da gestão municipal, pensar de que forma, então, ele vai distribuir esses recursos. Falando aqui em questões técnicas, né? O primeiro passo, então, é fazer a atualização dos seus dados lá na plataforma Mais Brasil, o cadastramento, né? E aí por parte também do governo, né? O governo, então, vai aprovar o seu cadastro e vai liberar, então, para você inserir o seu plano de ação. No momento em que você, então, lá já no terceiro passo, no momento em que você vai inserir o seu plano de ação na plataforma Mais Brasil, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, o tutorial que explica como que faz aí para inserir o plano de ação lá na plataforma. Mas é muito importante que o gestor já tenha questões definidas, obviamente, né, definir isso antes de fazer o seu cadastro. Então aqui é bem importante pensar que nós temos aí, para os municípios, eu estou falando aqui da gestão do plano de ação para os municípios então eles vão ficar com a parte dos subsídios e a parte do fomento e dos editais, né, o inciso 2 e o inciso 3º. Ele vai então cadastrar as metas e é lembrar aqui importante que para cada meta, então você tem que definir pelo menos uma ação. Lembrando aqui que meta é, que meta é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui dos incisos, né? A meta do inciso 2º ou a meta do inciso 3º. Então, na hora que você vai cadastrar lá na plataforma Mais Brasil, você vai informar a meta inciso 2, que é o subsídio para manutenção aí dos espaços artísticos. E então você vai descrever na ação, né, de que forma então você vai distribuir esse subsídio. E aí então você vai informar é importante que aqui no tutorial eles explicam isso, né? Cerca de número X de espaços culturais. Então eles escrevem cerca de, porque a gente não tem exatamente uma certeza, um total, então é uma média que você vai informar. Número X de empresas, número X de cooperativas, organizações culturais, comunitárias, associações e etc. Então essa seria a meta inciso 2. A meta inciso 3 são os editais, chamadas públicas, prêmios. E aí então você vai aqui, essa parte eu considero a parte mais fácil, mais tranquila, porque aqui você vai definir quantos editais você pretende lançar e qual o valor, quantos chamamentos públicos, qual o valor, quantos prêmios e qual o valor. Aqui fica mais fácil, né? Porque aí você vai pensar, enfim, realizar aí 2 editais, 2 chamamentos públicos, 1 prêmio. E essas informações aqui, você vai então aí, é legal pensar, como eu já tenho visto aí, como eu falei, alguns secretários de cultura aí falando já sobre o assunto, é importante pensar aqui em editais, aqui já é uma sugestão que eu dou, né, editais para todas as áreas, né? A gente vê muitas pessoas aí comentando, e os poetas, né, a área da poesia está de fora, porque tem muito edital aí para artes plásticas, teatro, música, dança, e às vezes algumas áreas ficam de fora. Artesanato também é uma área muito carente, né, as pessoas perguntam muito. Então eu estou falando aqui por comentários que as pessoas fazem aqui nos vídeos, fazem muito, né, justamente essas áreas que acabam ficando um pouco de fora. Então na hora de pensar num edital, é legal pensar num edital abrangente aí, né, que inclua diversas áreas. Então, para cada meta, você vai definir uma ação. Você vai pôr ali, então, o nome da ação, subsídio, no caso aqui estamos falando do inciso 2º, qual o valor deste subsídio.
aí que um valor, exemplo, 6 mil. Você vai então descrever subsídio no valor de 6 mil para cerca de X instituições culturais no município. E aí você vai descrever ali, né, que essa é uma média mensal para a manutenção dos espaços das empresas devidamente cadastradas. Então aqui você definiu o valor, definiu o número de instituições que você vai distribuir o subsídio. Ou a ação na meta do inciso 3º, você vai definir aí um valor X para editais, chamadas públicas, prêmios. Então, para cada meta você vai definir aí uma ação. Edital é uma ação, chamada pública é uma ação, o subsídio num valor X é uma ação. Então você vai descrever as suas ações, irá salvar. E é importante que após isso, na realidade são 3 passos, né, para cadastrar, ele não é tão complexo. Aliás, uma outra observação que eu quero fazer é que eu estou bastante acostumada a trabalhar com Siconv, né? A plataforma Mais Brasil ela é um pouco mais simples, é mais fácil de trabalhar, assim, digamos que, né? Não tem como fugir da burocracia, mas ela é um pouco bem mais simples que o Siconv. E por fim é que você tem que preencher os seus dados bancários, né? Lembrando que esse valor, então, que os municípios vão receber vai ser através de uma conta específica para essa finalidade. Então você vai informar ali a agência que o próprio governo federal então vai abrir uma conta específica para esse valor. É importante lembrar então que o valor vai ser repassado após a aprovação do plano. Então aí o 4º passo então é a aprovação do plano e depois então você vai ter aí a aprovação do governo e você vai receber o recurso, e aí então você vai ter a sua programação de aplicação aí, né? E aí então você tem esse prazo, né, que a lei prevê, esse prazo de 60 dias, né? O prazo para a publicação da programação. Você tem que publicar aí de que forma você vai então destinar esses recursos. E aí então você tem esses 60 dias para a publicação da sua programação. E o 6º passo então é a execução dos recursos e a prestação de contas. Lembrando que a prestação de contas lá no decreto, no artigo 16, eles falam então que os estados e os municípios então terão, né, que apresentar prestação de contas. E eles terão aí um prazo de 180 dias, contando da data que encerrar o estado de calamidade pública. Então, quando encerra o prazo de calamidade pública, então vocês terão 180 dias para prestar contas. Era isso então que eu queria falar hoje aqui, lembrando que a cartilha, mais uma vez, né, ela explica muito bem isso também, que eu estou aqui, muitas coisas eu falei aqui baseado aí nas informações da cartilha, baseado nas informações da lei da plataforma Mais Brasil. Vou deixar os links todos abaixo aqui do canal. Um beijo e até o próximo.